A paz e a graça do nosso Deus, Emerson Eliel aqui. Hoje eu quero colocar este vídeo aqui de o trabalho aí, né? O trabalho do Projeto Resgate, que foi visitar uma irmã aí, segundo o que me mandaram no vídeo aí, né? Ela esteve há um tempo aí, cerca de 6 meses, eu acho que, afastado da congregação. Então fizeram esse Projeto Resgate aí na loja onde ela trabalha, ou loja dela, não sei. Mas, né, enfim, foi um projeto que eu tenho minhas opiniões sobre esse projeto, até porque você observa que, segundo o que me falaram, ela falou que recebeu eles cantaram um hino, orou, a gente vê até que as irmãs ali estão de véu, né, e já estavam de saída quando a irmã falou, mas não vai ter nenhuma palavra, nenhuma mensagem para mim, né? A pessoa às vezes quer uma mensagem aí bíblica, né? Uma mensagem de Deus, algo vindo ali segundo a sua palavra que está nas escrituras. E aí houve-se uma conversa e a irmã, né? Por um acaso aí uma irmã que já está indo em igrejas bíblicas e tendo seu conhecimento aumentado segundo a palavra de Deus, segundo o reino de Deus, né? Porque as escrituras a Bíblia é a palavra de Deus. E quando dela se aprende, você tende a evoluir no seu conhecimento e assim tornar pessoas mais sábias, mais conhecedoras e ajudar outros, né? Mas eu vou deixar o vídeo aí, vocês vão ver algumas partes que ele vai citar sobre caridade, sobre as obras, né? As obras sendo consequências da fé. Ele está até conhecedor de algumas coisas, mas vai haver algumas confusão ali, a gente vai estar comentando logo depois. Dá uma olhada no vídeo. O que é a caridade? Na verdade, é o amor, né? Não é mais do que o amor, né? O que é a caridade? Vocês chamaram uns aos outros. Não. Isso é um mandamento que Deus deixou. O Senhor, lá no Velho Testamento, ele fez os 10 mandamentos. E quando veio o Senhor Jesus, ele veio justamente para abolir aquilo lá. E ele falou assim, daqueles 10, um é amar a Deus acima de todas as coisas. Que é o primeiro mandamento, lá desde Moisés. E os outros ele colocou assim, amar o próximo como a ti mesmo. Ele substituiu os outros 9 com esse aqui. Amar o próximo como a ti mesmo. Por que ele disse isso? Porque assim, irmãos, a caridade é ter o Senhor Jesus dentro do coração. Porque a caridade é a perfeição. E nós, nesse mundo onde nós estamos, qualquer coisa que nós esperamos da carne, do ser humano, é imperfeito. Não é perfeito. Só vai ser perfeito aquele que tem o Senhor Jesus dentro do coração. Aí vai ser perfeito. Aí a caridade é perfeita. Com a caridade, onde vai chegar? Então, com a caridade perfeita, toda a obra que será feita pela fé, porque você está com o Senhor Jesus dentro do seu coração, então é a fé que está produzindo obras. E não é obras de caridade, não é a caridade que diz no mundo, irmão. Não tem nada a ver. A caridade que diz no mundo são bondades que as pessoas fazem, porque assim, é do ser humano natural ser mal. Está escrito na palavra de Deus. O ser humano é mau. Aí o homem, para compensar essa maldade, faz caridade achando que está compensando essa maldade. Mas a caridade divina, que é excelente, que é suprema, não tem nada acima dela. Por quê? Porque acima dela não tem nada, é só o Senhor Jesus dentro do nosso coração. Então, assim, o que resta para nós? E qual é o nosso objetivo na Terra, a partir do momento que o Senhor veio e nos mostrou a graça? Salvar a nossa alma. Irmãos, não pensem em outra coisa. Nós temos o objetivo salvar a nossa alma. Então, se o nosso objetivo é salvar a nossa alma, nós temos que ter fé em Senhor Jesus e ter Ele dentro do nosso coração. As obras são consequência dessa fé. E as obras a gente não faz, é o Senhor que prepara as coisas.
A gente não faz nada Eu assim. creio que a gente que crê em Jesus já é salvo, né? Já é salvo. Não, Porque a irmã. gente crê. Não, irmã. Só crer em Senhor Jesus não é. Já arrepender dos pecados. Se Isso. arrepende e crê em Jesus. Isso. Se você se arrepende dos pecados, sim. E o arrependimento? De onde vem? Muito bem. Vamos chegar aí. Oi? Graça de Deus. Pela graça de Deus. Muito bem. Se você crê no Senhor Jesus e você acha que tem o arrependimento, mas se não foi Deus que te deu, você nunca encontrará o arrependimento. Por que eu digo isso? Porque você tinha falado. Não é? Está escrito na palavra que foi Saul que o Senhor desprezou. E o Senhor disse que ele nunca encontraria o arrependimento. Porque arrependimento Então, vamos ficar assim, mas eu já li que se você crê em Jesus, tens a vida eterna. Não é que vai ter. Tem. Essa não está escrita agora. Essa é muito menor. Né? se você crê no Senhor, se você crê no Senhor Jesus, mas você não pôr em prática tudo que ele mandar, Você não crê de verdade. não. Você crê com fé. Não, você tem que crer e praticar aquilo que ele ensina. Entendeu? Sabe que tem muita gente que crê e não pratica. Entendeu? Porque tem muita gente que crê. Até o nosso inimigo crê no Senhor Jesus. E ele será salvo? O projeto Resgate em si, não sei se alguns lugares possa funcionar da forma que ali o ancião regional, o ancião da cidade esteja fazendo. Mas o que a gente observa é que numa situação dentro da congregação cristã no Brasil, ele é quase que inoperante para o evangelho, a não ser que estejam preocupados em melhorar a congregação, a denominação, chamando pessoas, até porque Salvador Bueno disse que o número de batizados, o número de batismos anual é diferente do número de que tomam Santa Ceia. Porque a denominação que ela batiza as pessoas, de uma maneira que, sem conhecer o Evangelho, nem por que está entregando a sua vida a Jesus Cristo, talvez venha de uma outra denominação que também não aprendeu, aí vem ali como graça, como um lugar certo, você tem que batizar, aqui pode ser seu último dia, estamos saindo da água, hein? E toda aquela pressão, muitas vezes, igual a minha esposa eu já falei no canal, a irmã que estava do lado dela falou para ela que era o último dia dela, se ela não fosse, ela poderia morrer, acontecer de morrer sem batizar, e ela acabou indo. Então, pessoas que vão dessa forma, vai acontecer a frustração, porque num lugar que se denomina como graça e as pregações são oferecidas de forma em troca de algo, as pessoas estão acostumadas ali a buscar Deus o tempo todo, a graça parece não ser suficiente. Até aí o Luiz Carlos falou que se vier profecia é para conferir na Bíblia, alguma coisa inédita na congregação, até porque tem muitas profecias e pouco se prega, a gratidão, o evangelho da salvação e muito mais, como o Marcelo falou, é bênçãos, vitórias o tempo todo. Então, esse projeto Resgate envolve muita situação, até porque muitos estão fora da igreja por perseguição, por inveja, por calúnia, e aconteceu a frustração de ali não ter um pastoreio para ajudar essa pessoa, para manter no evangelho. Não estou falando de placa denominacional, mas tem aquele que fala, fica firme, irmão, fica assim, fica firme na graça, porque, entrega nas mãos de Deus, muitos que poderiam estar ajudando essa pessoa que está sendo perseguida, porque ocorre muito, Eu contei meu caso aqui, e é o que ocorre, essas perseguições e injustiças, elas vêm para tentar derrubar as pessoas, e outros são coniventes, porque aceitam, muitas vezes usam de discriminação também com a pessoa, enquanto famílias de ministério, pessoas de nome, elas têm os cargos, podem fazer o que quiser, os filhos deles são muito bem-vindos em qualquer lugar que seja, dentro dos atos, do sistema denominacional. É diferente e a acepção de pessoa é muito grande, Então, quando se fala em projeto Resgate, será que vai olhar o que nessa pessoa?
Será que ele é um ex-crítico? Ex-crítico é difícil, né, irmão? Porque a gente percebe que todos e qualquer um que é disciplinado, de uma forma, vira inimigo da denominação. E as pessoas perdem o amor instantaneamente. O ministério é um deles. Eles não saudam as pessoas, muitas vezes saudam por obrigação ali fora, mas tem até medo de conversar e essa pessoa pedir para voltar ou para exercer alguma função que estava. E ficam ali, né, naquele jogo de empurra, né? No seu coração, ele pensa na hora, talvez numa oração, que excluiu alguém porque Deus mandou, né? Então ele se sente bem nas orações, ele chora para Deus, pensa que está por amor à denominação. Mas por outro lado, essa pessoa na intimidade com Deus, né? É o tal do... Deus pode perdoar ela lá, na intimidade dela, mas aqui, na denominação, ela não tem perdão. Ela tem que ser disciplinada. Todo disciplinado passa por um processo, claro, de disciplina, porque está no ato do erro, está errando. Assim como diz as Escrituras, não tem como fugir das Escrituras. Toda vez que houve a disciplina, era um processo de ajuda, de correção, porque as pessoas não queriam ouvir a correção. Ouvir que estava sendo enganada nesse mundo e ludibriada pela própria carne, né, pelos desejos da carne e vivendo um mundo de perdição. Então houve-se a disciplina. Agora, no que eu estou falando é que o projeto Resgate ele vai olhar a quem? Vai ter acepção de pessoas. Aí eles foram numa loja, dona de uma loja. Aí muitas vezes você vai falar assim, nossa, mas só com 6 meses também 6 meses que ela estava sem congregar, ou seja, 1 ano. E outros que estão há muito tempo parados. Muitas vezes esses vão ver, vamos analisar, né, o que ele fez ou deixou de fazer para poder resgatar. Se não, a gente nem projeto resgate a gente faz com essa pessoa. E existe essa escolha, irmão. Talvez essa cidade, essa região ali de Avaré seja das maiores, né? Das maiores assim, porque vem já de um sistema de liderança, falhe no evangelho absurdamente. Assim como é um ancião que exclui quando uma pessoa está tentando conversar, tentando se acertar para voltar numa denominação, e é um ancião regional, Gilson Scarcelli, que está no seu lugar de ancião do conselho, entre os 6 ou 5 agora, né, Davi Trevisan, muito provável que saiu. A denominação não fala muitas coisas, né, mas existem as críticas dentro da denominação com eles mesmos, e os seus problemas internos, que são escondidas do povo, e o povo chama tudo de obra de Deus. Por quê? De obra de Deus entende muito pouco quando não se usa as Escrituras para aprendizado. A gente vai ver aqui, nesse vídeo, que ele citou sobre caridade, né? Ela falou da caridade ali, que era o amor. E ela não errou, porque caridade, na verdade, a palavra é ágape, é a palavra original, que quer dizer amor. Mas João Ferreira de Almeida trouxe como, né, usou a tradução da Vulgata Latina ali para carita, que está como carita na Vulgata Latina, então trouxe como caridade. Então ficou assim, essa diferenciação muitas vezes que ele quer falar. Ela falou que era o amor, ele falou que era mais que o amor, ou que, né, na verdade é o amor incondicional de Deus de qualquer forma. Você vai ver nas traduções novas das Escrituras que está escrito que é amor ali. O amor não tem suas definições, suas variações. Se está escrito ali sobre amor, né, a gente vai ver que o processo da pessoa fazer algo, um bem para o próximo, já está tudo relacionado, né? Até porque caridade, como dizem outras denominações, elas fazem mesmo. Mas assim como ele também tem um bom entendimento, porque falou que algumas caridades são feitas para compensar o homem mau. E muitos que não têm uma conversão verdadeira em Jesus Cristo, eles fazem as caridades, né, pensando já nisso, que é a salvação por obras dentro da denominação. Muitas vezes o seu coração não é um convertido verdadeiro, né, porque a fé que causa toda a conversão, a modificação humana e o afastamento do pecado traz boas obras. São obras que você pode chamar de caridade ou obras de amor. Então, não tem que ter essa distinção.
Mas eles sempre deixam um ar assim de que a salvação tem que ser conquistada. Você vê que ela fala assim que aquele que tem fé, aquele que acredita em Jesus Cristo, já está salvo, né? Quem crê em mim tens a vida eterna. É assim que está escrito, né? Agora, quando fala isso, esses da denominação, que até você vê o jeito de falar imponente, né? Que quer falar, né, assim como processo de grandiosidade da pessoa. Ele quis falar ali, né? Já ficam contra. Nossa, mas creu em Jesus, já está salvo. Aí eles confundem o tal, algumas situações que a gente vê e já leva para o lado do calvinismo. Mas o conhecimento bíblico não é arminiano, não é calvinismo. A pessoa que vai examinar as escrituras, ele não vai ficar preso a um tipo de ensino, a um livro ou a um conhecimento. Assim como fala Luiz Carlos, sempre está falando, o conhecimento, não sei o que, humano, mas não é. É a busca do entendimento, de examinar as escrituras. Então, quando se fala dessa maneira que a fé, quem creu está salvo, que agora o Luiz Carlos também está falando isso, esse verdadeiro crer, se converter, se arrepender dos pecados, fugir do pecado porque é um novo homem, então você está salvo, você não vai conseguir provar nada para Deus, porque até que você sabe que, você que pregou isso daí, sabe que as boas obras são frutos, né, da fé, da conversão, do acreditar em Deus e na graça de Jesus Cristo. Então a pessoa ela é transformada, seu coração é transformado e produz boas obras. Mas geralmente as pessoas ainda elas acreditam que não estou salvo, não tenho a vida eterna. Aqui ainda não temos, assim que Jesus vier, vai ser consumado. Agora, quando fala assim também em justificação, ninguém consegue. Não vai conseguir justificar por mérito a sua salvação. O que você tem que fazer é uma santificação a cada dia. Né? Até porque você é transformado por Jesus Cristo, você quer mudar o seu ser para o bem de você mesmo, viver livre da escravidão deste mundo, e você vai produzir boas obras. E cada dia melhor, porque há um processo de santificação. Muitos ainda na liderança, e pelo que eu venho ouvindo de testemunho de uns líderes que estão fazendo aqui na região, não conhecem essas coisas. Para eles, subir num púlpito, ir no culto, na igreja todo dia, buscar a tal palavra, porque eu tenho que fazer amanhã ou deixar de fazer, isso é servir a Deus. Né? Vestir o que tem que vestir, se comportar como deve se comportar por regras e sistema doutrinário que dizem agora que é disciplina. Cláudio Marsola, para ter ideia, teve uma fala dele que ele falou que a maior doutrina era o amor, né? Porque alguns ficavam olhando a pessoa que passava um esmalte na unha ou que cortava o cabelo, mas só que a congregação tinha que unificar os seus conhecimentos, criar sim uma regra para não ficar cada um falando uma coisa. Paulinho, Jardim Paulista, fala uma coisa, outro fala outra. Aí fica tudo da forma que está, não é um testemunho, porque é um escândalo nas coisas de Deus. Cada um tem um pensamento, levar a sua região, Paraná de um jeito, São Paulo de outro. Então fica muito feio nas coisas de Deus. Não é que a pessoa fala, mas não pode ter o estudo bíblico, mas tem que ter um conhecimento, cada um falar uma língua. Chamaria-se sim de uma teologia da congregação, né? Aí a pessoa assusta com a palavra teologia, mas é unificar o seu conhecimento, aquilo que entende, forma-se uma teologia, forma-se um conhecimento, mas cada um vai falar de um jeito. E a gente vê que ele mesmo aí falou, né, sobre algumas situações que até um tempo atrás não era assim, que foi falar sobre as obras ser consequências da nossa fé. Mas ao mesmo tempo, é uma contradição, é um falar. Ele falou, por exemplo, aí, né, que o arrependimento é Deus quem dá o arrependimento da pessoa, porque eles desconfiam tanto que a pessoa fala, não, mas eu creio em Jesus Cristo, eu tô salvo, sou um arrependido. Aí ele vem para deixar mais um ar de desconfiança, complicam muito o evangelho, fala, mas quem dá o arrependimento é Deus, né? Como que vai saber se a pessoa, ou seja, como vai saber se a pessoa está verdadeiramente arrependida? E fica tudo esse ar de dúvida na própria pessoa. Irmão,
Quando ele citou Saul ali, Saul é uma pessoa que não estava arrependida. Ela não se converteu dos seus maus caminhos. Então aí a pessoa fala, mas Deus não perdoou Saul. Irmãos, ele vai usar isso daí, claro, para a pessoa aí que está disciplinado, fica aquelas dúvidas no ar, causando uma maior confusão. Todo esse sistema que foi criado aí, de projeto resgate, tem que ter um grande embasamento bíblico para poder lidar com situações mais adversas. Há pessoas que você só de orar, cantar um hino, a gente vê até nas outras plataformas que tem hino cantando aí, ou no shorts do YouTube, que você tá lá vendo ali, aí você vê aqueles comentários, eu preciso voltar para Deus, senti que eu tenho que voltar para Deus. Ele sente uma emoção nos hinos, né? E ele relaciona voltar para Deus com ir na igreja. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, todos sabem isso, estão distante de Deus. E outras pessoas que estão, muitas vezes você fala, não está indo mais na igreja, está buscando conhecimento, está sedento por Deus, em oração a cada momento, no seu pensamento, falando com Deus, que é o caso dessa irmã. Ela não está precisando voltar para Deus, como dizem, voltar para a denominação e sofrer as mesmas frustrações. Há jovens em situação de calúnia, difamação, ou até mesmo de injustiça, sem liberdade, que se voltar para a denominação vai sofrer frustrações com seres humanos, podendo ser uma situação pior em sua vida e de decisões terríveis, na qual a gente sabe muito bem. Então, irmão, quando a gente fala nessa situação, a gente vê um projeto, uma tentativa, não estou julgando o irmão que foi, muito menos a quem estava ali junto. A gente tenta estabelecer aqui um conhecimento, um comentário, é claro que vai no ar para todo mundo ver, porque quando a gente coloca hinos, eu vi pelo vídeo de ontem, hinos, pregações, ou falando sobre as escrituras, ninguém vem aqui. Mas quando a gente vai falar alguma coisa aí, corrigir alguma coisa, ou dar um conselho, alguma coisa, aí vem aqueles fanáticos da denominação criticar e falar situações de tentar oprimir aquele que está num vídeo. Mas para a pessoa que está aqui, tanto faz vocês, porque se eu fosse uma pessoa qualquer que não fizesse vídeo, também não ia ser conhecido, não ia incomodar ninguém da minha cidade, aqui uns caros telespectador que tem aqui da cidade, e eles, né, que tá sempre acompanhando e que não gosta da gente, e aí pensou que a gente estaria aí sofrendo na vida. Estamos aqui fazendo vídeo, crescendo em conhecimento, conhecendo muitos irmãos de outra denominação, graças a Deus, livre dessa religiosidade sem fim, que na verdade é exclusivista, e estamos nos sentindo muito bem. Nossa família vai bem, graças a Deus. Há um comentário que teve aí, né, que tenta já oprimir ou tentar jogar para baixo. É que é assim mesmo. Eu vou fazer o próximo vídeo aí, vocês vão saber do que eu tô falando. Mas é isso aí, irmão. Até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscreve no canal quem não é inscrito. Deus abençoe grandemente a todos. E graça e paz verdadeira no coração de todos.